Olá, meus amores, nonos anos, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, a matéria de hoje, né, artigo de opinião. Como eu disse para vocês, né, estamos entrando aí, né, num mundo novo dos gêneros textuais, que é o texto dissertativo argumentativo, né? O que é argumentar? Né? Argumentar, meus amores, é defender o meu ponto de vista. Como vocês mesmos falaram, né? Muito bom poder dar a nossa opinião, e é mesmo, né? Só que a minha opinião, ela precisa vir sustentada, como nós comentamos muito, por argumentos. Isso é muito bom. Lembra que nós comentamos muito que nós já passamos um pouquinho, né, ali da idade de falar, eu quero por quê? Porque sim. Eu acho por quê? Porque não, porque sim. Eu não gosto, não gosto por quê? Não gosto porque não. Por quê, pessoal? Nós já estamos, né, já um pouquinho com a idade mais avançada e nós já conseguimos explicar o porquê que nós não gostamos, por que que nós não concordamos. Isso é o texto dissertativo argumentativo. A gente o quê? Apresenta a nossa opinião e apresenta o quê? Caminhos para defender a nossa opinião a respeito de determinados assuntos. E isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Isso dá voz às pessoas, né? Através do texto dissertativo argumentativo, que as pessoas elas têm o quê? Oportunidade de expressar a sua opinião, defender, né, os seus argumentos. Todo texto dissertativo, ela segue todos. Ele tem a mesma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Ele vai vir, né, escrito com a variedade padrão da língua, né? Ele é escrito em primeira ou terceira pessoa, ele tem expressões persuasivas para convencer o meu leitor. O que acontece? De um texto para o outro, como nós vimos entre o editorial para o artigo de opinião, muda alguma característica. Por exemplo, o editorial é assinado pelo editor-chefe do jornal, já o artigo de opinião é assinado pela própria pessoa. Já o texto modelo Enem, ele já vai exigir de mim um conhecimento por área, é, uma proposta de solução, como veremos posteriormente. Bom, só que, como eu disse para vocês, o osso, a estrutura, ela é igual para todos. A gente vai o que depois pincelando ali com as características, pessoal, individuais de cada um. Mas a estrutura básica é igual para todos, viu, meus amores? Bom, no texto argumentativo, né, que é o que a gente está entrando, né, nesse mundo maravilhoso de poder expressar a minha opinião, pessoal, a função dele, não se esqueçam nunca, que é convencer o meu leitor, o meu ouvinte, de que eu estou certo, viu? Se esqueçam disso, não. Lembram lá da questão da plataforma digital? Aquele pessoal lá convenceu a gente que o melhor seria o quê? A plataforma digital para livros. Bom, dentre os gêneros, né, que possibilitam a argumentação, dentre eles, que são muitos, né, a gente tem a crônica argumentativa, tem números, né? Então, dentre eles, o que a gente vai estudar agora é o artigo de opinião. Então, vamos lá? O artigo de opinião, meus amores, ele é muito bom de fazer, muito bom de trabalhar mesmo. Por quê? Porque ele vai trabalhar primeiro um assunto polêmico. Então tá aí, né, na semana, saiu uma notícia polêmica. Opa, vou fazer um artigo de opinião sobre ela. Já por ser uma notícia polêmica, já agrada, porque todo ser humano gosta tanto de falar de assuntos polêmicos. Adora, todo mundo gosta. Bom, então, por ser uma notícia polêmica, a sua tese, o que é a tese? O tema é igual para todos. A tese é a minha opinião. Ela vai ser distinta. Muitos vão concordar, muitos vão discordar. Isso vocês entenderam muito bem. Então, essas opiniões afetam a vida de todos, né? Então, o que acontece? Um artigo de opinião, ele trata de temas aí que está aí dentro da sua casa, na sua rua. São temas atuais e polêmicos, viu, pessoal? Então,
há um debate de forma a participar da vida pública, gente. Então, o artigo de opinião, ele dá voz, ele dá cidadania, ele dá oportunidade para você mandar, né, para ir para um jornal. Então, você tem a oportunidade de escrever, de expressar aquilo que você pensa e que você acha sobre aquilo que está acontecendo aqui na nossa cidade, né? Então, não há problema algum em pessoas, né, fazerem artigos de opinião, de opinião aí estarem enviando. Bom, esse gênero, né, ele nasceu para a imprensa escrita, mas com o advento aí da tecnologia, né, você pode estar aí, né, o chamado articulista. Quem é o articulista? Quem faz artigo de opinião. Ele já publica, né, nos jornais digitais. É muito rápido hoje. Bom, quanto ao conteúdo, gente, esses são sempre temas polêmicos, viu, pessoal? Por quê? Porque ele vai provocar ali, né, nas pessoas aquele desconforto com aquele assunto da semana, né? Nós vamos ver durante a aula com a nossa proposta que eu irei passar para vocês, nós vamos trabalhar um tema assim que incomoda, que causou incômodo, que está incomodando as pessoas, né? Um tema que está aí, está vivo, então está dentro da casa da gente. Então, dá a voz à pessoa se pronunciar. Você é contra ou a favor? Por que isso está acontecendo? Lembra? Como que eu começo? Lembra do grande segredo do texto dissertativo? Por que isso acontece? Né? Formular claramente a questão problema. O que eu acabei de falar, pessoal? Todo tema precisa ser problematizado. Você precisa enxergar atrás do tema, seja ele qual for, a problematização. Por exemplo, se eu tenho crianças em situação de rua, por que essas crianças estão em situação de rua? Se eu tenho pessoas que não estão, pessoas que podem, né? Mas, por exemplo, final de semana, pessoas que a gente está ainda em isolamento social, mas por que as pessoas ainda estão descumprindo, ainda estão saindo? Sempre pergunta para o tema por quê. Qual é a questão problema? Daí você nunca vai fugir do tema, sempre vai ter um ótimo artigo de opinião, que a partir desse problema você constrói seu artigo. Certo? Tome conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quem. Né? Porque, pessoal, quando a gente vai escrever, eu preciso de quê? De dados. Né? Não dá para eu só escrever. Então, eu preciso de dados, de contexto, o que está acontecendo, né? Eu preciso de quê? De posição de outras pessoas. Lembra lá daquele texto? O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não posso justificar minha própria opinião sozinha. Eu preciso trazer o quê? Um fato, um dado, um exemplo. No artigo de opinião, isso não precisa ser com tanto peso, igual lá eu falei, né? No editorial, pelo menos 3. No artigo de opinião, tem que ter pelo menos um, ele é mais leve. Né? Eles vão valorizar mais o que eu falo, que eu comento a respeito deste dado, que o próprio dado. Mas precisa sim ter comparações, citação da opinião de especialistas. Isso vocês já sabem muito bem o que significa, né? Quem tem aí acompanhado as aulas já sabe. Se eu estou falando ali, ó, de livrarias, eles trouxeram o quê? Escritores, né? Um dono de livraria, tudo bem? Argumentar, pessoal, significa o quê? Convencer a pessoa que eu estou certa. E para isso, eu preciso ter cuidado para não entrar em contradição. Lembra quando eu parei e falei assim: olha, se eu falar aqui, ó, que. Por que ele falou, usou o exemplo de quê? Que as livrarias, as maiores, estão fechando e não abrindo? Porque senão ele iria entrar em contradição. Ele tem sempre que usar dados que vão o quê? Provar que ele está certo. Cuidado com a contradição. Né? Eu tenho sempre que trabalhar a meu favor, tá? E o título do artigo de opinião, como eu falei durante a aula, os top 5. O que são os top 5 do artigo de opinião? O título dele tem que ser muito adequado, né? Bom, muito, muito mesmo. Quando eu falo muito, tem que chamar atenção. O artigo de opinião, ele permite, né?
Bom, meus amores, o desenvolvimento de um artigo de opinião segue à risca a outros textos dissertativos. É no desenvolvimento que eu vou jogar dados, a minha tese, né? E durante as aulas de produção de texto, eu vou marcar para vocês direitinho o que é o D1, ou seja, um parágrafo desenvolvimento 1, e o que é o D2. Dividir para vocês direitinho como é que eu divido até os parágrafos para eu fazer o meu desenvolvimento de forma que eu não fique repetitiva, certo? Que os meus argumentos fiquem divididos, certinhos, que eu não repita dados, que eu tenha um ponto de partida correto, para não ficar assim, professora, quando que eu mudo de parágrafo? Quando que eu mudo de assunto? Tá, e que hora que eu mudo de assunto? Então, acompanhe as aulas práticas, que vocês vão ver isso bem na prática, igual a gente faz lá em tempo real, certo? Bom, não se esqueçam de quê? Dos elementos que a gente está falando aqui, ó. Autoridade, né? Citar. Depois desses dados do que a gente usa, a gente sempre vai fazer o quê? Comentar esses dados, jogar a nossa opinião. E eu vou trabalhar com vocês a relação de causa e consequência, evidência, exemplificação, comparação. Por exemplo, a gente nunca sai de um dado seco. Por exemplo, 30% das pessoas não estão cumprindo o isolamento social. Aí você vem com a sua opinião. Ou seja, isso só colabora para que essa situação catastrófica é uma palavra apropriada para o artigo de opinião, e assim por diante. Meus amores, olha só, segue aqui, né? Mais dicas ainda para o artigo de opinião. Isso aqui são tipos de argumento. O que é um argumento por evidência? São dados. Contra evidência não tem argumento. Se eu cito lá, saiu no G1, 70% das pessoas já foram vacinadas, ai que sonho, que delícia, não tem como refutar. Argumento por comparação é quando o articulista compara um lugar com outro. A gente viu isso lá naquele outro artigo, comparou lugares do país. Exemplificação, né, que tá, o próprio já fala, né, eu posso usar, por exemplo, nos Estados Unidos, as livrarias, a gente viu isso também lá, né? A livraria maior do mundo já está sendo fechada. Argumento por princípio, né? Uma constatação. Argumento por causa e consequência, ou seja, a consequência dos dados, o que, que isso vai gerar depois. Argumento por autoridade, vocês já sabem o que, que é também. Por exemplo, se eu estou falando sobre educação, eu busco, por exemplo, a fala de um professor. E durante a escrita é preciso, pessoal, não usar posições contrárias, tá? Cuidado com a contradição. Trazer voz de pessoas diferentes, isso é muito bom também. E no artigo de opinião, é importante a gente lembrar que eu posso sim, né? No artigo de opinião, viu, pessoal? Trazer palavras de peso, expressões de efeito, por exemplo, palavras como reduções expressivas, nada animadoras, ônus excessivos, situação alarmante, cortes monstruosos. Por quê? São temas polêmicos. Eu entro para problematizar, certo? Eu entro para rebater um tema polêmico. Então, não tem problema que eu use no artigo de opinião adjetivos de um peso maior, são as chamadas expressões de efeito para artigos de opinião. Então, venham aqui, ó, dá um pause aqui, dá um printzíssimo, se vocês desejarem, e já separem as palavras que vocês desejam usar, não com muito exagero, né, senão fica um texto agressivo demais, mas é importante que vocês lembrem-se que é em primeira pessoa, né, então você precisa se lembrar que é em primeira pessoa e que vocês também devem usar palavras de efeito aqui, assim como essas. Tudo bem? Estão juntos? E vai ser um ótimo artigo de opinião. E na conclusão, ou você faz ali uma possível proposta de solução, né? Que é o quê? Um caminho, né? Para que os problemas, né? Apresentados ali na introdução, uma leve proposta, né? Sejam resolvidos. Isso é muito bom. É um caminho.
Não se esqueçam, importante, tá? De conectivos, pois, porque uma vez, tanto entre orações, nunca comece uma frase. O que eu falei para vocês já? Um parágrafo, pessoal, ele precisa ter 3 orações. E cada início de uma oração, você usa um elemento coesivo, certo? Durante as aulas, eu vou explicar para vocês os elementos coesivos para tese, os elementos coesivos para iniciar os parágrafos, tudo direitinho, tudo em tempo real. Então, é importante lá a gente nós estarmos sempre juntos nas construções de um texto. Bom, e isso vale para todos os textos, viu, meus amores? E lembrem-se que é o início da redação modelo Enem. O ensino médio é muito curto para aprendermos a redação modelo Enem com tantos detalhes que ela tem, né? Bom, olha aqui, pessoal. Ao final, né, do texto, você tem que checar se o seu texto foi capaz de convencer o leitor. Isso é muito importante. Eu sempre me lembro daquele texto que nós lemos juntos, a gente ficou assim super, super convencido, né, da questão das livrarias. Meus amores, então é isso. Espero vocês durante as aulas online. Redação é prática, é escrita, é fazer, refazer novamente, né? Então, venham às aulas de produção de texto, né? Além de assistir aqui às teorias, é importante sim que vocês vejam, revejam aqui as aulas teóricas, isso é muito bom. E ainda mais importante que vocês participem lá conosco em tempo real. Um beijo no coração de vocês. Estou morrendo de saudade já. E aguardo vocês na nossa próxima aula prática. Beijinho no coração. Fiquem com Deus.